Olá, você, estamos começando aqui mais um papo no nosso podcast Atualizando Urandi, trazendo sempre para vocês entrevistas, bate-papo com pessoas importantes na nossa sociedade, pessoas que vão trazer para nós informações relevantes aqui para a nossa sociedade urandiense e, é claro, para todo o Brasil, através das nossas redes sociais. Por falar em rede social, eu já gostaria de lembrar você para nos seguir no Instagram, no TikTok, agora estamos no TikTok, e não deixar de se inscrever, deixar o seu comentário e compartilhar no YouTube. Agradecendo aos nossos patrocinadores, Júnior Bahia, que está com a gente, né? Aqui fazendo o seu patrocínio, apoiando o nosso podcast. E também, é claro, a Clínica Barani, sob a direção dele, como vocês já viram no card, né? Já fizemos a nossa divulgação. Vai estar batendo um papo aqui comigo hoje, Dr. Frederico Tácito, que inclusive eu gostaria neste momento de já saudá-lo, né, aqui no nosso podcast e dar as boas-vindas, doutor, aqui no nosso podcast Atualizando Urandi. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Edmar. Agradeço pelo convite para poder participar aqui do podcast. Nós vamos conversar um pouco sobre minha área de atuação, falar um pouco sobre minha trajetória profissional, como que eu voltei para Urandi, porque eu sou daqui de Urandi, né, por que eu voltei a morar aqui em Urandi, e falar um pouco também sobre tudo que nós estamos implantando de novos protocolos e tratamentos aqui na nossa clínica em Urandi. Muito bem, doutor Frederico Tácito, como já inclusive aqui começou, né, a se apresentar, é médico especialista em ultrassonografia, intervenção em dor, atua na sua clínica, na Barani, que fica no prédio de Dona Júlia, no centro da cidade de Urandi, na Praça Luiz Gomes, e um orgulho para nós urandienses termos um médico na qualidade do Dr. Frederico Tácito. E a gente vai falar hoje para vocês aqui, inclusive, sobre os exames que são possíveis através das ultrassonografias. Preste bem atenção. E algo que é novo para a nossa sociedade urandiense, que são as técnicas de intervenção em dor. Gente, gostaria de chamar a atenção para esse tópico, porque é muito interessante, nós vamos falar aqui dentro do nosso podcast. E também, é claro, os serviços que a Clínica Barani atua e oferece aqui no nosso município. Doutor, vamos falar então sobre os diagnósticos possíveis com a ultrassonografia, que é a sua área. Edmar, sobre a ultrassonografia, eu acho que é uma das áreas da medicina mais fantásticas que existem, né? Gosto muito da ultrassonografia. Sou médico ultrassonografista já há 8 anos, né? Tenho 10 anos de formado e há 8 anos que eu trabalho com ultrassonografia. Eu iniciei minha carreira, eu me formei em medicina em 2014, lá em João Pessoa, na Paraíba. Mas antes de chegar lá em João Pessoa, eu rodei um pouquinho o Brasil até chegar lá, né? Saí daqui de Urandi, eu sou criado aqui, nascido em Urandi, criado aqui em Urandi, né? Saí daqui de Urandi com 14 anos, fui morar em Montes Claros, fazer ensino médio. De Montes Claros fui morar na Argentina, fiquei 3 anos em Buenos Aires, depois de Buenos Aires fui morar em João Pessoa, na Paraíba. Lá na Paraíba permaneci por 10 anos, entre a Paraíba ainda tive algumas temporadas em outras cidades, né? Passei uma temporada no Recife, uma temporada em Florianópolis, e depois fiquei lá por João Pessoa, que eu me formei, e lá eu comecei a trabalhar, iniciei minha especialização em ultrassonografia, e já há 8 anos que eu estou na área da ultrassonografia, e recentemente eu comecei uma nova especialização, que é a intervenção em dor, que são técnicas ultrassonográficas que a gente usa para poder fazer agulhamentos, bloqueios, são técnicas para poder controlar a dor do paciente, muitas vezes também curar o paciente, né? E sobre o que você perguntou sobre os diagnósticos possíveis com ultrassonografia, a área da ultrassonografia é uma área muito grande, né? Uma área muito vasta. A gente consegue fazer diagnósticos, a gente divide a medicina em algumas áreas, né? O sistema musculoesquelético, o sistema de clínica médica, o sistema geniturinário. Em todos esses sistemas é possível realizar diagnósticos através da ultrassonografia, né? Então, o mais comum que todo mundo escuta e que as pessoas mais buscam é a parte da clínica médica, né? Que realiza os exames, por exemplo, de abdômen total, né? Que é um exame muito acessível e muito divulgado. E tem os exames obstétricos também, né? Faz o acompanhamento pré-natal das gestantes.
E tem a parte musculoesquelética, que é a parte que eu gosto muito, que é fazer o diagnóstico de lesões ou patologias, né, das patologias articulares e musculares. A dor de ombro, descobrir por que o ombro está doendo, né? A pessoa fala, meu ombro dói, estou sentindo uma dor no ombro, não estou conseguindo fazer determinado movimento. Mas por que você não está conseguindo fazer esse movimento, né? Qual que é o problema? O que está acontecendo? E hoje, através da ultrassonografia, né, com os equipamentos modernos, com muitos estudos, a gente já consegue fazer diversos diagnósticos através da ultrassonografia. Porque antes, os diagnósticos de problemas articulares, por exemplo, uma dor no cotovelo, né, ou uma dor de joelho, as pessoas faziam um raio-x, né? O raio-x ainda é um exame excelente para poder fazer diagnósticos também, só que o raio-x ele avalia a parte óssea, ele não avalia as partes moles, né? A parte óssea é só o osso, né? Então, por exemplo, no joelho tem 4 ossos no joelho, né? Tem a tíbia, a fíbula, o fêmur e a patela, são 4 ossos. Então você faz um raio-x, você vai avaliar o osso. Isso. E o osso, através do raio-x, você consegue descobrir fraturas e descobrir desgastes ósseos, né? Formação de osteófito, né? Que é a calcificação anormal do osso. Mas tem outras patologias que você não consegue ver através do raio-x. E hoje você conseguir juntar um raio-x com um exame de ultrassom, você consegue fazer excelentes diagnósticos e a partir do diagnóstico você consegue tratar um paciente e resolver um problema dele. Muito bem, doutor. Inclusive, é algo que foi descoberto na medicina e que fez, desde então, muito sucesso, como o doutor mesmo disse, né, na vida, na saúde das pessoas, a ultrassonografia, que muita gente não sabe, mas é relacionado ao som, né? Exatamente. Porque ultrassom, claro, já diz, o nome já diz, mas é algo muito importante. É um pouco complexo, né? A medicina nem sempre ela nos traz muitas informações mais fáceis de entender, mas é algo interessante. Eu sou um cara que admiro muito essa parte da medicina do especialista em ultrassom. Doutor, agora a gente vai falar sobre técnicas de intervenção em dor, que inclusive é algo mais específico da Clínica Barani, dentro, né, do que a gente está falando aqui dos outros serviços que são oferecidos pela clínica. É algo muito importante, que são as técnicas de intervenção em dor. Inclusive, já gostaria de lembrar para você que está assistindo o nosso podcast, se de repente sente aquela dor, né, aquele desconforto que está ali aborrecendo no seu dia a dia, nós já temos em Urandi uma clínica que trata, inclusive, com a intervenção em dor, com técnicas de intervenção, e eu gostaria, né, o especialista do assunto trouxesse para a gente, nesse momento, essas técnicas. Como funciona, doutor? Então, Dilma, as técnicas de intervenção em dor são técnicas que a gente consegue identificar o problema, né? Identificar qual que é a patologia, o que está causando aquela dor no paciente, ou está causando a limitação funcional, e a partir daí estabelecer um protocolo de tratamento, certo? E esse protocolo de tratamento, antigamente, ou ainda também acontece de ser utilizado, protocolos que não tratam a raiz do problema, né? Por exemplo, quando você tem uma inflamação em uma articulação, uma inflamação no ombro, com a técnica de intervenção em dor, a gente consegue colocar um corticóide justamente no local que está inflamado, né? Com a precisão da ultrassonografia, porque todo o procedimento é guiado com a ultrassom. Então a gente consegue, com a ultrassonografia, localizar o ponto que está causando dor, aonde está inflamado, a gente consegue entrar com uma agulha justamente no ponto da inflamação e fazer a medicação aí, esse ponto. Assim eu consigo uma melhor resposta do medicamento. Porque é diferente você colocar o medicamento no local que está inflamado, né, que tem um problema, do que você tomar um remédio via oral. Porque quando você toma um medicamento via oral, envolve outros fatores para a eficácia dele. Envolve o metabolismo do paciente, a aceitação do paciente, a própria biodisponibilidade do medicamento. Então, o que também é diferente, doutor, de cuidar algo externo, né? Porque você tem um machucado, você coloca o remédio ali, ou às vezes toma, mas nessa questão, nessa técnica, é um pouco mais avançado justamente por esse motivo, né? Exatamente, porque a gente consegue
chegar no problema, na raiz do problema, alcançar a raiz do problema para tratar na raiz do problema, certo? Quando um paciente, por exemplo, tem uma pneumonia, ele toma um antibiótico, certo? O antibiótico vai atuar no corpo dele todo, como um todo, para poder combater a pneumonia, certo? Então tem áreas que o corpo vai receber antibiótico que não era para receber, mas como está fazendo tratamento é sistêmico, o corpo inteiro recebe antibiótico, vai tratar a pneumonia, mas também vai ter os efeitos adversos do problema, né? Que inclusive da medicação. Inclusive aí dentro dessa parte que o senhor está falando agora, que o médico fala agora, em relação a... É fato de que as pessoas, por exemplo, eu tenho um problema de rins, por exemplo. Eu posso tomar um remédio para isso? Não, vou colocar melhor. Problema de nervo ciático. Inclusive, eu tive esse problema. Aí tem uma medicação que a gente toma... As patologias que a gente trata lá no consultório também são as patologias do nervo ciático. Né? Pronto. Inclusive, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre essa questão realmente das pessoas deixar isso, ficar adiando, que eu acho que é um problema sério. Sim, claro. Na nossa cabeça, no nosso dia a dia. Mas é verídico, então. Por exemplo, eu tomo um remédio para tratar o nervo ciático. Eu posso ter outros problemas de rins, por exemplo? São os efeitos adversos do medicamento. Está dentro do que o doutor estava falando. Pode acontecer algum problema, como também pode não acontecer, né? A diferença da técnica de intervenção em dor, nós vamos colocar a medicação onde está o problema. Então a gente não vai gastar. Então você vai ter um medicamento mais concentrado naquele local. Você vai usar menos medicamento para o paciente, porque uma vez que você coloca a quantidade certa no local certo, não há necessidade de fazer uma superdosagem ou uma dose maior para poder conseguir alcançar aquele efeito, né? Então, com uma dosagem menor, a gente consegue um efeito maior, né? Acaba sendo ao contrário. Outro ganho que é excelente da técnica de intervenção em dor são nos pacientes que têm problemas de joelho, né? Os pacientes têm a osteoartrite de joelho, né? E prejudica bem a mobilidade, né? Prejudica muito a mobilidade, né? Principalmente o paciente idoso que reclama que não consegue caminhar, quando vai caminhar sente dor, ou tem instabilidade do joelho, não consegue subir uma escada. A maioria desses pacientes, eles têm a osteoartrite do joelho, né? E muitos pacientes não querem operar. E uma das alternativas para o paciente que não quer operar é justamente as técnicas de intervenção em dor, que através dessas técnicas a gente consegue fazer bloqueios, que o paciente não sinta dor. E também tem outros pacientes com problema de joelho, né, que a gente consegue trabalhar para que ele não evolua e chegar ao ponto de fazer uma cirurgia, ter que operar, ter que colocar uma prótese de joelho, né? Então, como você falou, a questão de retardar o início de um tratamento, né? O paciente que tem osteoartrite, a gente divide em graus, né? Grau 1, grau 2 e grau 3. O paciente, quando está no grau 1 e no grau 2, tem que iniciar o tratamento para evitar chegar ao grau 3, né? Porque quando chega no grau 3, sim, já é o paciente que tem indicação de fazer uma prótese, né? Já é um problema maior, fica mais complicado para o paciente, né? Muito bem, doutor. Então, essas técnicas de intervenção em dor deixa-se a entender que é descobrir a dor direto ao ponto e não tomar um medicamento para correr o corpo todo. Vou falar assim no português mais simples, né, para as pessoas entenderem. Claro, tá ficando claro as suas palavras, mas assim, para as pessoas entenderem melhor, ao invés de você tomar um medicamento que pode vir, né, a prejudicar outra parte do corpo ou te trazer outros problemas de saúde, você vai ter um diagnóstico mais concreto, né? E isso também, doutor, com o mínimo possível de invasão, né, dentro do que a gente está falando, de invasão de prejudicar a saúde do paciente. Então, acho que essa questão das técnicas de intervenção em dor é muito pensado na comodidade também, né, do paciente, não é isso? Comodidade e conseguir uma melhor resposta ao tratamento. Mais rápida também, né? Mais rápida. Mais eficaz e mais duradoura. Isso. Tudo isso a gente consegue através dessas técnicas, né? E isso identificando cada problema, né? Hoje, através da ultrassonografia, a gente consegue, como você falou, a questão do nervo ciático, né? O nervo ciático é danado. É danado. E preciso, e necessário. É preciso, necessário, ele é danado. E assim, as pessoas às vezes não têm um diagnóstico correto. Acham que é uma dor do ciático,
porque é uma dor ali na região do glúteo, né? Do glúteo, na parte posterior da perna. No meu caso, vai até o pé, e aí fica... Parece que está formigando, né? Como a gente fala. Exato. E aí tem que ser feito esse diagnóstico, né? Hoje, a dor do glúteo a gente já chama que é a dor complexa, né? Dor glútea profunda, complexa, porque tem várias estruturas ali que estão relacionadas com o nervo ciático, né? Tem, por exemplo, um músculo que chama músculo piriforme, que esse músculo ele passa por cima do nervo ciático. Ou melhor, o nervo ciático passa por baixo dele, né? E esse músculo, quando ele começa a contrair, ele pressiona o ciático e o paciente sente dor, sente desconforto. Tudo isso que você falou, né? É a dor, formigamento em perna. Isso está acontecendo comigo, rapaz. E aí, nesse caso, o problema não é o ciático, né? O problema é o músculo piriforme que está causando a compressão sobre o ciático. A pessoa acha que é só o ciático, toma remédio para o ciático, quando deveria estar tratando outra coisa. Mas isso é porque, às vezes, não tem o diagnóstico, né? E através da ultrassonografia, a gente consegue fazer esse diagnóstico também da síndrome do piriforme, que é esse músculo que eu falei, que é o músculo do glúteo, a região glútea, que causa a compressão do nervo ciático e pode causar essas dores e todo esse desconforto. Inclusive, o nervo ciático também está relacionado a problemas de coluna, doutor? Então, na verdade, aí já não é que seja o ciático, né? Poderia ser uma compressão numa raiz mais alta. O nervo, ele sai, a raiz nervosa, né? Ele sai da coluna e faz o trajeto dele, né? Por exemplo, o ciático, ele emerge da coluna lombar, tem as várias raízes, eles se juntam para formar nervo ciático, né? Então, às vezes, o problema é lá numa compressão na saída da raiz. Então, por exemplo, paciente que tem um sobrepeso ou já tem um desvio da coluna, o paciente idoso, é comum que o próprio corpo vertebral diminua, perca a força, né, e comece a comprimir esse nervo, a raiz nervosa. Então você tem essa compressão da raiz nervosa no nível da coluna, só que o sintoma do paciente é em toda a perna, mas o problema está na coluna. Tá vendo? Quando a gente fala assim do nervo ciático, o nervo ciático é porque sai da coluna, é uma compressão ao nível da coluna que está causando todo o desconforto no trajeto do nervo. E aí, por isso também, como tem a circulação sanguínea também vai prejudicar a questão da inflamação e tudo mais, e fica esse formigamento no pé, né? Então, o formigamento é a parte neurológica, né? A parte vascular, que é a parte sanguínea, pode causar também. Mas o formigamento geralmente é neurológico. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Todo tipo de formigamento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é alguma alteração neurológica que está acontecendo com o paciente. Ou seja, detalhe um pouquinho mais pra gente, em relação neurológica seria em relação a... Os nervos. Ah, os nervos. Tudo que é nervo. Ah, tá. O ciático é um nervo, então a parte neurológica é nervo. Porque a parte neurológica tem o neurológico central e o neurológico periférico, né? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, os nervos periféricos, né, como o nervo ciático, é um nervo periférico. Tem um outro nervo, Edmar, que é muito conhecido, certamente você já ouviu falar sobre ele. Na verdade, não sobre o nervo, sobre o problema que ele causa, né? Que é a síndrome do túnel do carpo. Já ouviu falar sobre isso? Já. Então, não tenho muito conhecimento, mas já. Então, a síndrome do túnel do carpo é um problema também de compressão nervosa, né? Tem um nervo que ele vai passar na região anterior da mão, que é o nervo mediano, e ele passa por dentro do túnel do carpo. E quando há compressão do túnel do carpo, forma a síndrome do túnel do carpo. E o doutor podia colocar, por gentileza, aí na sua mão, mais ou menos, para quem está nos assistindo em casa, ver. O nervo, acho que está pegando. Tá sim. Ali, né? Tá. O nervo ele vai passar bem por aqui, né? Ele desce aqui pelo braço, vem pela porção aqui anterior. Ele vai passar bem aqui nesse meio, né? Aqui, essa região aqui é o túnel do carpo, certo? Que é um túnel fibroso, porque aqui passa o nervo mediano, passa a artéria mediana em alguns pacientes e também os tendões que fazem a gente movimentar aqui a mão, certo? Então passa todo mundo por aqui. Então são 9 estruturas que vão passar por dentro deste túnel. E o problema do túnel aqui é porque a parte de baixo do túnel é osso e a parte de cima que são partes moles, né? Então quando o nervo passa por aqui, nervo e tendão é mais forte do que nervo. É isso, então, que é o que vai fazer a tração ali, né? Exato. Quando a mão começa a comprimir, geralmente é por conta de trabalho repetitivo, né? Movimentos repetitivos. Começa a comprimir esse nervo, o paciente vai sentir dor.
né? Aí ele fala, outro dia chegou uma paciente no hospital, e a gente fala, quando um paciente tem os sintomas clássicos da doença, né? A gente fala, isso aqui é um sintoma clássico de livro. A paciente chegou no hospital e ela falou, doutor, meus dedos estão formigando, esse e só metade desse. Meu Deus. E o que ela falou que era justamente do nervo mediano, porque o nervo mediano, a função dele é justamente nervar esses 3 dedos aqui e metade desse. Este dedo, né, o 5º dedo e metade aqui do 4º dedo é um outro nervo. E ela chegou e falou, ela apontou todos os dedos e aonde estava sentindo o desconforto dela, né, o formigamento. Bom, isso aqui é clássico, né? Ela falou exatamente a topografia de inervação do nervo mediano. Então, o nervo mediano, a síndrome do túnel do carpo, é uma compressão do nervo mediano. Também é um dos problemas que a gente consegue atuar hoje na clínica, que alguns pacientes não querem fazer a cirurgia, né? Porque quando tem essa compressão, em alguns casos tem que fazer cirurgia, em outros casos a fisioterapia é suficiente para poder resolver o problema. Mas hoje tem a técnica de intervenção em dor que a gente consegue hidrodissecar esse nervo, porque o nervo, quando ele começa, a mão quando começa a sentir dor, ter formigamento, perda de força, o nervo está sendo comprimido e essa compressão nervosa também lesiona o nervo. Ele fica inflamado, ele aumenta de tamanho, e através da técnica de intervenção em dor a gente consegue hidrodissecar esse nervo, consegue fazer medicamento em volta dele para desinflamar e o paciente tem uma excelente recuperação, né? E volta a funcionar tudo normalmente. Mas assim, também depende do paciente, né? Porque a síndrome do túnel do carpo, ela é causada por movimento repetitivo. Então, se a pessoa trabalha com aquele movimento e não trata, ou não deixa de trabalhar, ou não faz fisioterapia, não vai ter cirurgia, não vai ter intervenção que vai resolver o problema desse paciente. Verdade. Né? Porque muitos problemas, para começar a tratar, a gente tem que começar também a tratar por que está causando aquele problema. A raiz, né? A origem, né? A origem do problema, exatamente. Verdade. Doutor, são informações muito importantes que só quem realmente estudou mais a fundo, quem é realmente da medicina, que vai conseguir tirar essas dúvidas. Inclusive, esse nosso podcast, ele é um podcast muito assistido pelo pessoal da zona rural, nossos amigos agricultores. Nem sempre, mas na maioria das vezes são pessoas que trabalham com lutas diárias repetitivas no trabalho árduo lá, né, do seu dia a dia, e são pessoas que a gente costuma ver, né, reclamando muito de dores lombar, dores nas pernas, como o doutor colocou aí, dores nas mãos, né? Utiliza-se muito a mão na zona rural para, né, cuidar dos animais. Então você aí, gente, Urandi, temos a Clínica Barani, procure lá a Clínica Barani, né, do nosso querido doutor Frederico Tácito. Lá tem equipe para te atender com tanto carinho. Faça uma visita, né, bate um papo com o doutor aqui que você vai deixar, né, essa capenga de dor aí, porque tem gente que sofre mais, doutor. Na minha família, eu, graças a Deus, como é um trabalho mais leve, né, relativamente, fisicamente dizendo, meu trabalho é mais leve, eu consigo, vamos dizer assim, me esquivar, de repente, de um trabalho, de uma LER, por exemplo, né, que é a lesão por esforço repetitivo, de esforços de pegar peso, mas o pessoal que nos assiste, principalmente o pessoal da zona rural, que trabalha na lida do dia a dia, que não é fácil, uma lida pesada, então vocês, chama a atenção de vocês, em Urandi, Clínica Barani, fica lá no prédio de Júlia, vai lá bater um papo com o doutor lá, que o doutor, além de tirar suas dúvidas, vai lhe ajudar com as técnicas de intervenção em dor, direto ao ponto, direto à sua dor. Doutor, o que mais que a Clínica Barani oferece em Urandi? Além de, claro, tantas coisas boas, né, que o doutor já colocou aqui, mas tem mais serviços que a clínica oferece? Então, só comentar um caso, irmão. Fica à vontade. Do trabalhador rural, né? Que é o trabalhador rural é o trabalhador que está na lida ali, né? Mexe, trabalha, pega muito peso, né? Se esforça bastante. E são os pacientes que mais têm lesão assim, de ombro, lesão de joelho, mas principalmente de ombro, certo? Outro dia eu recebi na clínica um senhorzinho de 82 anos, uma queixa de uma dor no ombro que ele foi fazer, paciente de 82 anos, ele foi serrar um cano, né? Pegou um serrote, foi serrar um cano. Eu até postei esse caso lá no meu Instagram, que foi bem interessante. 82 anos, foi serrar um cano. Um paciente de 82 anos vai serrar um cano, é um paciente
que está ativo, está trabalhando. Né? Exatamente. E é interessante uma pessoa... No mínimo é um corajoso. Exatamente. E assim, é interessante uma pessoa de 82 anos estar ativa, né? Fazendo essas atividades ali. Exatamente. E ele foi serrar o cano, que não é uma atividade tão pesada assim, né? E no movimento que ele fez, ele sentiu essa dor no ombro. E ele entrou em contato com a nossa clínica, agendou o exame, foi fazer o exame. Na hora do exame eu percebi, fiz o diagnóstico, que ele rompeu um tendão, que é o tendão do supraespinhal, que é acho que é o principal tendão que nós temos no ombro, que problemão, ele ajuda a gente a levantar, fazer a elevação do ombro, né? É o principal músculo, né? O músculo, que é o supraespinhal, e o tendão do supraespinhal, que faz esse movimento. Fiz o exame e ele rompeu, né? Não tinha mais lá, o tendão não estava mais no local. E ele não estava conseguindo fazer a elevação do braço por conta disso. E nesse caso, como é um paciente de 82 anos, trabalhador rural, muito ativo, é um paciente que trabalha, né? Fazia muitas atividades. E o ápice da dor, né? Foi uma dor pontual ali, mas esse ápice dessa dor pontual foi algo da vida inteira. Porque essas lesões de ombro, lesão de joelho, a síndrome do túnel do carpo, todas essas lesões são lesões crônicas, são problemas crônicos. A inflamação do dia a dia. Um dia trabalha um pouco mais pesado, dói, não tem nenhum problema. Na outra semana continua sentindo dor, mas consegue trabalhar, não tem uma limitação, né, do trabalho, mas consegue fazer as atividades. E isso vai juntando, né? Exatamente. Né? Acumulando ali. É acumulativo. Então, todos esses problemas são acumulativos. Então vai acumulando a inflamação, acumulando, lesionando, até que chega um momento que o tendão ele não vai suportar mais qualquer carga, né? Porque já está tão lesionado, tão inflamado ao longo do tempo, que com um movimento simples, ou um movimento que não requer tanta intensidade, tanta força, como por exemplo no caso dele, foi serrar um cano, rompeu o tendão. Né? Então, é interessante levantar esse caso, porque, ok, que foi um paciente de 82 anos, mas pacientes jovens, mais jovens, também acontecem isso, né? E a forma que a gente tem de prevenir uma ruptura é fazer o tratamento precoce. Então, quanto antes você começa a tratar esse seu problema de dor articular, dor de ombro, dor de joelho, qualquer outro tipo de dor, você vai ter uma resposta melhor, e além de ter uma resposta melhor, você evita esse tipo de problema. Você imagina aí fazer uma cirurgia no ombro agora com 82 anos. É muito mais complicado, né, doutor? Inclusive, com isso, o doutor afirma que começou aquela dorzinha no joelho, por exemplo, ou que seja no ombro, já corre logo e já faz um diagnóstico, não é isso? Exatamente. Procurar um especialista, fazer o diagnóstico e começar a tratar o quanto antes esse problema. É muito interessante essas palavras de quem realmente, como eu disse, entende do assunto. Porque uma coisa é a sua esposa ou o seu esposo chegar lá, né? Mulher, vamos no médico, né? Essa dor aí vai lhe trazer problemas. E outra coisa é a gente ouvir, né? Do próprio especialista no assunto, alertando para que a gente não guarde, né? Entre aspas, não guarde doença, não deixe para tratar no futuro. Porque além de ser perigoso com o passar do tempo, com a idade chegando, a pessoa vai sofrer, né, doutor? Sofrer com dor, sendo que tem jeito... Exatamente. Né? Além de sofrer com dor, no caso do paciente mais jovem, né? Além de ele vai sentir dor, em algum momento ele pode ficar incapacitado para exercer a função dele. Que é pior ainda, né? Que é pior ainda, né? Porque o paciente jovem, né? Tá com a vida laboral ativa, interromper a vida laboral para poder tratar um problema, e a gente sabe a nossa realidade, que não é fácil interromper, né? Não é fácil parar. Realmente. Tem todos os problemas financeiros, né? Então, quanto antes iniciar um tratamento, melhor, né? E assim a gente garante. Eu falo que a vida, a gente tem que programar a nossa vida, né? Nós estamos aqui hoje, jovens, a gente tem que pensar como que a gente quer estar daqui de 20, 30, 40, 50 anos, né? Se assim Deus permitir, claro. Claro. Mas a gente tem que fazer essa programação. E não pode pensar que, às vezes, se Deus não vai permitir, tá tudo certo. Deus permitindo, a gente tem que estar preparado, né? Claro. E entender que ninguém vai ser jovem a vida inteira. Isso. Né? Então a vida tem que ser feita uma programação. Né? Todo mundo precisa de uma programação de vida. Isso envolve tudo. Né? Envolve não só essas dores articulares, como
toda a saúde da pessoa, a saúde mental, a saúde física, né? Se alimentar bem, dormir bem, fazer atividade física, fazer controle de peso, tudo isso Inclusive, é importante. Desculpa atrapalhar, mas dentro do gancho, não, a gente posso perder aqui esse momento. O senhor falou numa coisa interessante, eu estou chamando o doutor de senhor aqui, é só pelo o respeito, né, pela autoridade da medicina, viu, gente? Pode ficar à vontade, pode chamar de você. Somos, acho que praticamente da mesma idade, né? Mas estou chamando de senhor aqui, de vez em quando escapolo, combinamos aqui em off, sei você, mas tudo bem. É o respeito, viu, doutor? Tenha certeza disso. Mas veja bem, é algo que, inclusive, muita gente não sabe disso. O sono. O sono ele é crucial, doutor, para que a gente possa, se dormir pouco, ter mais dor, se dormir melhor, ter menos dores? Extremamente importante o sono, né? Porque a dor, a descrição de dor, né? Que é uma experiência desagradável, né? Essa experiência desagradável ela é tanto sensorial quanto emotiva, né? E essa dor ela pode ter um dano que seja um dano real ou não, né? Então, vou dar um exemplo de um paciente que tem fibromialgia, que é um paciente que sente muita dor nas costas, dor no ombro. Você faz todo tipo de exame, não encontra nada no paciente, não tem uma lesão ali. Nossa. E o paciente sente dor, é uma dor real, mas não tem uma lesão, não tem algo orgânico que está causando aquilo. Aí é hora ruim na vida do cara, viu? Mas esse paciente sente dor. E todos os pacientes que nos procuram lá para poder tratar, para fazer algum tipo de tratamento, o tratamento é um tratamento global. Não adianta só fazer um agulhamento, ou um bloqueio, uma hidrodissecção, qualquer outra coisa, se você não fizer um tratamento global do paciente, né? E o tratamento global do paciente envolve a orientação do sono, que o paciente, todo mundo tem que dormir bem, porque o sono tem que ser reparador. Então, envolve o tratamento do sono, envolve a orientação alimentar, porque também o paciente tem que se alimentar bem, envolve outras terapias não medicamentosas, mas que são suplementares, de vitaminas, né, de suplementos. Por exemplo, o paciente está com um problema articular, um problema do tendão. O paciente precisa tomar alguns suplementos que favoreçam ali a recuperação do tendão, né? E o sono, tudo isso que eu falei é muito importante, né? O sono, a alimentação... Quanto tempo de sono a gente deve dormir a cada 24 horas? Isso é muito individual. Mas a pessoa que fala, eu durmo 2 horas por noite, 3 horas por noite, me sinto bem, esse cara, ele tá... Com o tempo a conta vai ser cobrada também, né? Com certeza. Lá na frente a conta vai chegar para ele, tenho certeza disso. Né? Mas a Organização Mundial de Saúde, todos os protocolos que existem hoje relacionados ao sono, orienta a dormir entre 7 até 9 horas por noite. Ou seja, a cada 24 horas, né? A cada 24 horas, né? Mas isso é individual, né? Hoje você conseguir uma noite de sono de 8 horas é muito difícil, né? A rotina que todo mundo tem. Isso pode ser fracionado, doutor? Por exemplo, quem dormiu ali 11 da noite, levantou às 6 da manhã, ele dormiu 7 horas, né? Na base. Certo. Dormiu 7 horas. Mas se ele precisar dessas 9 horas a cada 24 e depois do almoço, aquele soninho ali de 2 horas, vai resolver o problema ou teria que ser um sono contínuo, retilíneo, uniforme? Não vai resolver o problema dele. Não, né? Não vai resolver. Mas assim, não que o paciente, não todo mundo tem que dormir 9 horas, né? De forma alguma. Entendi, eu entendi. Mas tem paciente seria a norma, né? Que necessita de 9 horas de sono para poder ter um sono reparador. Se recompor. Exatamente, para se recompor. Tem outros que com 7 horas está muito bem, né? Mas o sono tem que ser um bloco só, né? E de preferência à noite. Porque o sono, ele envolve a regulação hormonal, né? Tem um hormônio que chama cortisol, que esse hormônio cortisol, ele tem um horário de pico dele, tem um horário que as glândulas, né, que liberam cortisol vão liberar. Tem um horário certo, independente se você está dormindo ou não. Então, por exemplo, 6 horas da manhã é um horário que é um pico de cortisol. 6 horas da manhã vai ter um pico de cortisol. E quando você tem pico de cortisol, o cortisol é um hormônio de estresse, né? Então, 6 horas da manhã tem um pico de cortisol, seu corpo está pronto para poder fazer as suas atividades do dia.
Então, Ou seja, já é a hora de levantar. é hora de levantar. Então, assim, tem aquele pico do hormônio, que é o cortisol, que vai ser o hormônio do estresse. A pessoa vai levantar para poder fazer as atividades dela e, tipo, não é que vai ficar estressada, né? Acorda, tá na hora, né? Entendi. E a pessoa que vai dormir 6 horas da manhã, como que ela tem um pico de cortisol 6 horas da manhã, ela vai dormir? Não tem como, né? Ela não vai ter um sono reparador, ela não vai conseguir dormir bem, né? Então, a questão do sono é extremamente importante. E uma das orientações que nós fazemos lá na clínica para todo paciente é a higiene do sono. Já ouviu falar sobre a higiene do sono? Ainda não. Isso aí para mim é novo. É novo. Então, para todo paciente que tem dificuldade para dormir, né? A maioria dos pacientes hoje recorrem aos medicamentos. Remédios. Os tarja preta, né? Medicamento de controle especial para poder dormir, né? Isso. E tá errado, né? Alguns pacientes realmente têm indicação já desde o início, mas a maioria dos pacientes não. A maioria tem que fazer a higiene do sono, né? A higiene do sono é acordar todos os dias no mesmo horário e dormir no mesmo horário, né? Colocar o corpo para acostumar nesse dia a dia, não é isso? Aí o paciente tem que acordar às 6 horas da manhã, né? Então, todos os dias você vai acordar às 6 horas da manhã, né? Você está dormindo 4 horas por noite, seu sono está todo desregulado e você quer organizar isso aí. Então, ok. Então você vai acordar todos os dias 6 horas da manhã, independente de qualquer coisa. Acordou 6 horas da manhã, vai sair da cama e só vai voltar para a cama na hora de dormir à noite. Então, se sua meta são 7 horas de sono, 8 horas de sono, né? 10 da noite, 6 da manhã, 8 horas de sono, né? Então, 6 horas da manhã você vai levantar, vai fazer todas as suas atividades. Durante o dia não é permitido ter nenhuma soneca. Vixe, aí agora eu fiquei com medo. O soninho depois do almoço aí é totalmente proibido? Exatamente. Para o paciente que... entendi. Especificamente. Exatamente. Tá. Para o paciente, que nós temos que organizar o sono dele. Ele vai acordar no mesmo horário todos os dias e vai dormir todos os dias no mesmo horário. Não pode, durante o dia, tirar nenhuma soneca, descansar no sofá, descansar no tapete, descansar um pouquinho na cama, não pode nada disso. À noite, o paciente, depois de 3 horas da tarde, não pode tomar café. Não pode. Café também prejudica, doutor? Cafeína? Alguns pacientes, sim, né? Assim, na maioria das pessoas, quando tomam café, as pessoas ficam mais agitadas, né? Mais espertas. Aquelas pessoas que a gente fala assim, eu não tomo café à noite, porque eu não durmo. Realmente, essas pessoas devem evitar, exatamente, né? Exatamente, tem que ser evitado. Então, a partir de 3 horas da tarde, não pode tomar café, né? E a meta do paciente é dormir 10 horas da noite. 8 horas da noite ele tem que estar no quarto dele, não deitado na cama, mas sentado, se tiver um sofá no quarto, uma cadeira, qualquer outra coisa. Pode ficar lá sentado. O ambiente tem que ser um ambiente com a luz baixa. O uso de tela é proibido, né? O uso de tela importantíssimo isso, 2 horas antes de dormir tem que tirar a tela, porque a tela, além dela retardar o início do sono, sua cabeça, enquanto está dormindo, não para, né? É verdade. Então, 2 horas antes do sono tem que tirar a tela. E a orientação é ler um livro, né? Livro físico, né? Não pode ser livro no celular, no tablet, qualquer coisa. Não pode folha ser mesmo, né? Folha mesmo. E fazer alimentação leve, né? À noite, 2 horas antes de dormir, fazer uma refeição leve. Nada de comer muito para poder dormir. As coisas pesadas, né? Exatamente. A feijoadinha. Não pode. E é claro, tomar um banho e preparar a cama para poder ir dormir. Então, isso é a higiene do sono. Isso tem que ser orientado para todos os pacientes. Depois que você faz tudo isso para o paciente e se ele conseguir se adaptar, né, a esses horários e reclamar que não está conseguindo dormir, aí uma das alternativas é iniciar a medicação para poder induzir o sono do paciente ou fazer o paciente dormir, né? Verdade. Mas tudo tem que ser muito bem avaliado, tem que ser muito bem discutido com o paciente antes de ser iniciado qualquer medicação para ele. Engraçado que ouvindo o doutor falar aqui, me fez acender uma lembrança que os nossos antepassados faziam higiene do sono. Se a gente pega lá os nossos avós, vou colocar os nossos avós, porque dos nossos pais para cá, a tecnologia já está tão avançada, principalmente a questão de telas, todo mundo hoje tem um celular, um smartphone, uma televisão, tem telas.
Os nossos antepassados já faziam a higiene do sono. O povo deitava antes das 9. Conheço pessoas que até hoje, 9 horas, você pode chegar, a pessoa já foi se deitar, já foi dormir. E por isso que levantam 4 da manhã e às vezes as pessoas ficam sem entender, meu Deus do céu, mas como é que levanta essa hora? E tem vida saudável. Tá aí dentro do que o doutor acabou de falar, né, doutor? Exatamente. E assim, o clima, né? O clima também influencia bastante nisso. Eu morava lá em João Pessoa. Você conhece João Pessoa ou não? Não. Nunca foi, né? Não. João Pessoa, ela tem o extremo mais oriental das Américas, né? Que é... fugiu o nome aqui agora. E lá é onde o Sol nasce primeiro nas Américas, né? Então, sim. o local... questão geográfica, né? Isso, é o Cabo dos Seixas, né? Ponto dos Seixas. Lá onde o Sol nasce primeiro, em toda a América, né? Não só em toda a América. E lá em João Pessoa, as pessoas lá têm um estilo de vida diurno. Todo mundo acorda muito cedo, tudo é muito cedo. E... O Sol também deve nascer mais cedo? Porque o Sol nasce muito mais cedo. Pronto, né? aí... Por exemplo, no verão, 4h30 da manhã, o Sol tá forte. Nossa Senhora. No verão, né? Que no verão o Sol nasce mais cedo, né? Isso. Então, 4h30 da manhã lá o Sol já tá forte. Então, todo mundo acorda muito cedo, porque todo mundo vive o dia. Em compensação, 5 horas da tarde, já tá escuro. Já tá de noite. Já tá de noite, exatamente. O Sol nasce mais cedo, mas também se põe mais cedo. Então, as pessoas lá têm o hábito de vida mais solar, né? Então, vivem mais durante o dia. Então, lá é comum as pessoas jantarem 5 horas da tarde, 6 horas da tarde é hora de jantar. Porque todo mundo dorme mais cedo. Aqui pra gente é um pouquinho diferente, né? O Sol nasce um pouquinho mais tarde, né? Também se põe um pouco mais tarde. A gente vive em função do Sol também, então o corpo da gente acaba se ajustando a isso aí, né? Verdade, doutor. São experiências que, inclusive, nos explica o porquê o Brasil é tão diversificado até nisso, né? Tem partes do nosso país que o Sol nasce mais cedo, né? Se põe mais cedo também. E isso traz aqui com o Dr. Frederico, nas suas experiências, não só profissionais, mas experiências de vida, e pode nos trazer aí com muita propriedade, né, para nos falar sobre a questão do sono, que todos nós já sabemos. Tem gente que sabe que vai dormir 1 da manhã e vai acordar às 6, 7 da manhã, ou até mais, né? Às vezes vai dormir 3 da manhã, mas às 7 precisa já estar acordado, e isso pode não estar te fazendo mal hoje, mas você está fazendo uma poupança negativa, né, doutor? Para uns anos aí para frente. Uma hora essa conta vai chegar. Com certeza. E a gente falava sobre Claro, foi muito bom, né, ter fugido um pouco desse assunto aqui dos serviços que a clínica oferece, mas essa higiene do sono aí já é um serviço que a clínica oferece, né? Tá dentro do pacote que eu gostei, viu? É bacana, né? Então, quando você perguntou sobre o serviço que nós estamos oferecendo lá, né? Isso, os demais, né? Então, o serviço é o atendimento global do paciente, né? Então, desde o diagnóstico, o início do tratamento e todas essas orientações da suplementação que deve ser feita, medicamento endovenoso deve ser feito, por exemplo, a vitamina D hoje. A vitamina D hoje é muito falada, né? Todo mundo comenta, minha vitamina D está baixa, minha vitamina D precisa repor vitamina D, mas quem precisa repor vitamina D? A vitamina D, ela está relacionada com o metabolismo do cálcio, né? E o cálcio está no osso da gente, né? Então, um paciente que tem uma vitamina D baixa, que não se exercita, não se alimenta bem, não toma sol, porque a vitamina D, se você não tomar sol, também ela não acontece, né? Não vai poder ser possível, o metabolismo né? dela, o paciente tem que tomar sol. Tem que se expor ao sol, né? É a fonte maior que temos, né, de vitamina D, a luz solar, né? Tem que se expor ao sol. Que também tem os horários, né, doutor? O ideal sempre é evitar a faixa de meio-dia, né? Então, início da manhã, final da tarde é o melhor horário para poder se expor ao sol. Então, a vitamina D, ela está relacionada, né, com o metabolismo do cálcio, e o metabolismo do cálcio é osso. Então, o paciente que tem osteoporose, quantas mulheres têm osteoporose, né? Muitas mulheres têm osteoporose. Essas mulheres têm osteoporose, quando você vai investigar, ela tem uma vitamina D baixa. Está relacionado. Está relacionado. Então, você tem que investigar por que a vitamina D dela está baixa, saber se ela tem algum problema de tireoide, porque a tireoide também, a paratireoide, né, pode liberar um hormônio
que pode tirar cálcio do osso e jogar na circulação sanguínea. Então, o paciente está com a vitamina D baixa, você tem que aumentar essa vitamina D para conseguir controlar a tireoide, conseguir controlar que o cálcio permaneça estável no sangue e que os hormônios não tirem cálcio do osso, para o paciente não ter perda de massa óssea e no futuro ter uma osteoporose. Que o corpo vai querer compensar de alguma forma, né? A gente tem que cuidar, né? O corpo da gente é muito inteligente, né? Então, alguns tecidos do corpo da gente funcionam como armazenadores, né? Então, o osso, ele armazena o cálcio, né? Então, se no sangue precisa do cálcio e não aparece cálcio da alimentação do paciente, o corpo vai buscar onde tem cálcio. Onde tem cálcio? Tem cálcio no osso. Então, vai tirar cálcio do osso, né? Mesmo serve, por exemplo, no processo de emagrecimento do paciente, né? O paciente, quando quer emagrecer, o que ele faz? Ele para de comer. O corpo entende o quê? Se não está chegando a alimentação pela via digestiva, eu vou buscar as fontes de energia que tem no corpo para poder gastar, para a gente poder queimar. E aí começa a queimar gordura e o paciente vai perder peso. Então, o corpo da gente é muito inteligente, né? Que também deve ser acompanhada, né? Essa questão, né? Exatamente, né? Eu falei aqui deixar de comer, isso aqui é extremo, né? Ninguém pode deixar de comer para emagrecer, né? Tem que fazer uma alimentação adequada para poder perder peso. Maravilha. Tá certo então, doutor. Pois é, então dentre essas questões de diagnósticos, né, através das técnicas de intervenção em dor, através das ultrassonografias, a clínica está ali para atender você, como eu já disse, volto a repetir, no centro da nossa cidade de Urandi, no prédio da nossa amiga Júlia. Doutor Frederico Tácito está lá para te atender. Doutor, a gente já está indo aqui para as nossas considerações finais, mas tem algo importante que no começo... o doutor falou, inclusive, eu falei, né, do nosso orgulho urandiense, termos profissionais, né, da sua altura, e o doutor não colocou a sua filiação de quem são filhos. Verdade. Porque a essa altura tem gente nos assistindo e falando assim, é urandiense, mas esse rapaz é filho de quem? É filho de quem? Fica à vontade. Esses dias eu estava na casa de um primo meu e rolou essa conversa lá, né? Todo mundo pergunta, você... Primeiro pergunta o seu nome, né? Beleza. Depois pergunta o seu nome, você é filho de quem? Todo mundo procura o referencial, né? Saber isso. Que é a sua referência dentro da cidade. Exatamente. E aqui em Urandi, os meus pais são bem conhecidos. Minha mãe é a professora Márcia. Ela trabalhou 30 anos na rede, acho que pouco mais de 30 anos, na rede de ensino, tanto na rede municipal quanto na rede estadual de ensino. E meu pai é Dilson, né? Ele tem um mercadinho ali na Avenida Abelardina Rocha. Ele trabalhou muito tempo com minha tia, que é Dona Loura. Eles tiveram mercado juntos por muito tempo. Aí hoje ele está com o mercado junto com meu irmão. Que é por isso que eu conheci do Dilson de Loura, né? Muita gente fala, né? Dilson de Loura. Né? Dilson Dona Loura. Isso. E tem hoje quem toma conta do mercado é meu irmão, né? É Jander que toma conta do mercado. Isso. Que também é muito conhecido, né? Sim. Jander, Pedro também é muito conhecido aqui em Urandi, principalmente lá na região da Intupção. Isso, ele atua ali, né, como médico também. Não, Pedro é enfermeiro. Melhor. Médico não, ele na medicina, mas como enfermeiro. Na área da saúde, né? Na área da saúde, Pedro, melhor dizendo. Ele trabalhou na Intupção, acho que 6 ou 7 anos. Então ele conhece muita gente lá, né? Aí chega paciente, às vezes no consultório, ou no hospital também. O paciente pergunta, você é o irmão de Pedro? Sou irmão de Pedro, sou irmão de Jander. Pedro que também já foi professor na rede pública de Urandi, né? Já foi professor, hoje ele está Hoje ele tem a Escola Técnica de Enfermagem. Sim. Urandi, né? Junto à sua esposa ali, né? A doutora Rochelle. Junto com a Rochelle. Isso. Eles têm muitos alunos aqui em Urandi, né? É bem importante essa atuação da escola deles aqui na formação desses profissionais, né? A maioria são urandienses e todos estão aí trabalhando também atuando no nosso município, isso é muito importante. Né? Sendo formado aqui e atuando aqui. Isso é muito importante. Cara. Por muitos anos, o município trouxe de fora essas pessoas, profissionais assim, né? Por isso, quando eu digo que é orgulho urandiense, é porque é da nossa terra, são nascidos daqui, foram, claro, né, buscar conhecimento lá fora, onde você traz uma bagagem muito maior, sim, mas são filhos de Urandi. Então tá aqui, doutor Frederico Tácito, para você que estava se perguntando, né, filho do nosso amigo Dilson e da professora Márcia, que também atuou por muitos anos. Atua ainda? Atuou? Não, já atuou. Já atuou por muitos anos na
na educação do nosso município. Inclusive, deixar um abraço para eles, né, para toda a sua família. Doutor, foi muito bom ter a sua participação aqui no nosso podcast. Inclusive, já deixo o convite para voltar sempre que for necessário para trazer aí mais informações, atualizações para o nosso povo. Edmar, eu que agradeço aqui a oportunidade de poder participar aqui do seu podcast. Eu acho que a difusão, né, passar mensagens de saúde adiante é uma forma de fazer saúde, né? Com certeza. Tudo que nós conversamos aqui, com certeza, vai impactar na vida de alguma pessoa. Alguém vai absorver algo que a gente falou aqui. Sim, sim. E todo meio de comunicação que consegue trazer pessoas para poder falar algo positivo, né? Que hoje isso tá bem raro, né? Então, todo meio de comunicação que consegue trazer esses profissionais, pessoas para falar algo positivo, algo que vai impactar na vida de outras pessoas, isso é muito importante. Agradeço a oportunidade de poder participar aqui do seu programa. Muito obrigado, doutor. Então, pode fazer aí as considerações finais. Eu acho que não ficou... Claro, sempre podcast, moça, eu poderia ter falado de tal coisa e não falei, porque às vezes não surge. O que a gente tinha aqui para perguntar para o doutor era isso, sendo que não é só isso, porque foi, né, um conteúdo riquíssimo o nosso bate-papo aqui hoje. E intervenção em dor é muito importante, é lá com o doutor Frederico Tácito, que pode falar, inclusive, doutor, da sua clínica também, a localização ali, e quais os dias que a gente encontra o doutor lá. Então, nós estamos trabalhando na nossa clínica, fica no prédio de Júlia, na Praça Doutor Luiz Gomes. Nós atendemos lá às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras. Isso. Nas quartas e quintas, durante a parte da manhã, a parte da tarde. Quem ficou interessado, quiser conversar um pouco mais sobre o assunto, pode nos procurar lá e também pode nos seguir nas redes sociais. No Instagram é @Dr. Frederico Tácito. Bem fácil, né? Esse nome Tácito não é um nome tão comum, né? Verdade. Frederico também não é um nome muito comum. Isso. Bem fácil encontrar a gente nas redes sociais. Então é isso, doutor, muito obrigado, viu? Participe sempre conosco, foi um prazer enorme para mim poder receber tantas informações importantes, levar ao nosso povo, você que nos acompanha no nosso podcast. A gente agradece pelo carinho da sua audiência, aos nossos patrocinadores, né, meu grande amigo Júnior Bahia, uma máquina de vendas, e também, é claro, a Clínica Barani, na pessoa do nosso querido Frederico Tácito. Eu vou ficando por aqui, até o próximo encontro, até o próximo papo. Forte abraço. Tchau. Pronto. Show de bola, Edmar. Muito bom. 53 minutos.